Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Eu sou Cris Colorado. Vamos falar um pouco do nosso time, falar um pouco de Inter e algumas coisas que andam me irritando. Bom, primeiramente falando do jogo que a gente teve frente ao Flamengo, foi um grande jogo, mas só que a gente teve alguns problemas de início de jogo, né? 15 minutos muito desligados. É incrível, velho. Não dá pra ficar 15 minutos desligados contra um grande time que nem o Flamengo, que tem muitos bons jogadores que, se tu não tá atento ao jogo, eles acabam com o jogo. Aqueles 15 minutos iniciais poderiam ter sido um estrago pra gente. Depois daqueles 15 minutos, até uns 25 por aí do primeiro tempo, eles poderiam ter acabado com o jogo e tirado todas as chances nossas dentro da partida. Mas depois disso, de estabilizar, depois do Aguirre enxergar os erros que ele havia montado, porque estava muito espaçado, o time não estava bem encaixado dentro de campo, bem compactado, tinha muito espaço, e tu não pode dar espaço para times do nível do Flamengo. Tu tem que ou tá bem compactado, não cedendo espaços, e quando tu sair numa velocidade extrema de muito bom desempenho na saída, para poder, quando sair em transição rápida para ir área dentro do adversário, sair com um muito bom nível e não errar o passe, não errar a condução de bola e acertar no time exato, como o Tyson e o Palácios fizeram, com o Rodrigo Dourado recuperando a bola, dando pro Palácios, o Palácios pro Tyson, o Tyson pro Palácios e o Palácios de volta pro Tyson, até o Tyson fazer o gol, e o Super Ed ali do lado também ajudando nessa transição rápida em velocidade. Depois a gente teve chances com o Edenilson, com o Patrick, com o Tyson, com o Palácios, chutes de fora da área perigosos. A gente fez um bom jogo, mas só que vem aquela desgraça, né, das últimas rodadas, em que em muitos jogos, eu faço distinções dentro dos jogos que a gente jogou, que a gente teve por vezes um time muito descaracterizado, ou por cartões, ou por lesão, ou por quererem escolher o jogo para em qual jogo determinado jogador deveria jogar, que eu não condeno, mas só que me irrita isso, porque eu acho que a gente poderia estar numa posição muito melhor, porque a gente tem condição, pelo menos a gente poderia estar brigando pelo vice-campeonato. Não que eu esteja contente com o vice-campeonato, porque eu quero ganhar, mas só que o vice-campeonato, além de nos trazer dinheiro, nos poderia trazer a chance de disputar a Supercopa, pelo menos uma possibilidade, até porque o Atlético Mineiro vai ganhar o Brasileirão. E a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro pode ganhar a Copa do Brasil. E se ele ganha esses dois títulos, libera a vaga, o vice-campeão disputa a Supercopa. A Supercopa é um título, e isso é importante, ainda mais pra gente que tá precisando disso, de títulos, porque tá uma merda, né? Eu fico mal porque eu gostaria que esses jogadores pudessem ganhar títulos no Inter. São bons jogadores. Às vezes falam mal. Eu não consigo. Deixaram os nossos zagueiros, o nosso sistema defensivo muito exposto contra o jogo do Palmeiras, do jogo do Flamengo. E quando tu deixa qualquer zagueiro exposto em qualquer jogo, ainda mais com atacantes da categoria, jogadores da categoria do Flamengo, sempre vão gerar problemas. Eu acho que depois o Aguirre corrigiu isso, o time ficou mais bem montado, e a gente encaixou o nosso jogo, a gente teve chances, a gente teve possibilidades. Eu acho que o Aguirre não é um mau técnico, mas ele erra muito em tomadas de decisão. Isso aí custa muito, às vezes, determinados jogos, né? Às vezes uma leitura mal feita de qual jogador tu tem que tirar acaba te dando problemas significativos.
Por outro lado, eu acho que o Aguirre, por mais que ele tenha errado em muitos jogos à mão, ele colocou muitos jovens para jogar. E olha que o decantado Miguel Ángel Ramírez, que as viúvas do Coudet amavam, eu vou te dizer que eu gostaria, naquela época eu queria que o Abelão tivesse ficado, mas eu havia entendido o porquê, porque a direção achava que era melhor um outro técnico, porque eles tinham a ideia que esse outro técnico poderia dar algo que na cabeça deles não existia, que era ser um time protagonista, que ataque, coisa do gênero, quando isso é muito subjetivo, né? Porque não quer dizer nada tu ser um pouco mais defensivo e tu não vai atacar e não vai ser agressivo no teu adversário, mas só que as viúvas do Coudet, que são um câncer, eles achavam que é um futebol horroroso que o Abelão fazia, mas curiosamente os técnicos que as viúvas do Coudet mais batem, que é o Abelão e o e o Aguirre, foram os que mais deram chances para jovens e mais potencializaram os jovens. E a gente tem que lembrar uma coisa também, o Aguirre tem 3-4 meses no Inter, pegou uma bagunça destruída. Porque olha o Flamengo, o Jorge Jesus deixou uma herança bendita. E quando a herança é bendita, os frutos são muito mais fáceis de tu colher. Quando tu não precisa, até um técnico com muitas limitações, como o Renato Portaluppi, consegue fazer o Flamengo jogar. Mesmo o Renato Portaluppi tendo vários defeitos e sendo um técnico bem limitado no que tange a armar uma equipe, no que tange ao coletivo e a potencializar jogadores. Até porque no Grêmio a gente via ele trazendo a geriatria pro time dele lá. Bom, então é isso, né? Abelão colocou 4 jogadores numa reta de final de Campeonato Brasileiro jovens. Eu cito Lucas Ribeiro, Praxedes, Yuri Alberto e o outro jovem, Caio Vidal. Todos eles renderam. Quer queira não, quer queira sim. Só que as viúvas do Coudet, elas vivem para defender o Eduardo Coudet, que foi um técnico podre, ridículo, medíocre, que sempre menosprezava a equipe. E se hoje eles vivem se jactando em dizer que o Coudet tinha razão, que o grupo era curto. Em primeiro lugar, na época do Coudet, existiam várias opções para centroavante, para jogador de lado, para meio-campista, para zagueiros. Só que o Coudet, que era um limitado, medíocre, ridículo, não tinha capacidade de potencializar seus jogadores. Até porque a gente via que ele morria com o seu 1 ao 11. É incrível, né? Como as viúvas do Coudet, principalmente aquela porcaria do Vozes do Coudet, gosta de bater no Abelão, gosta de bater nos jogadores. E quando eles falam do Coudet, eles colocam o Coudet como se fosse um super-homem. É incrível a devoção que esses lixos têm em exaltar um técnico que largou o Inter a ver navios e pouco se importou com o clube, pouco se importou com a torcida. E os jogos do Coudet bons, que tu realmente achava, esse é um time muito bacana de se ver e eu quero continuar vendo, dava para contar nas mãos. A maioria dos jogos dele tinham inconstâncias. Só que, curiosamente, as inconstâncias do Abel e do Aguirre, as viúvas, que são os malditos, eles batem no Abel e no Aguirre. Agora, as inconstâncias do Coudet, eles sempre arrumavam alguma justificativazinha de merda para dizer que não era culpa do Tchatcho, como eles falam, e sim desses jogadores fracassados, como eles falam, né? Até porque eu não concordo com isso. Até porque, se a gente for fazer um paralelismo com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não tem um time de super craques, de jogadores virtuosos que antes de chegar no Atlético Paranaense eram super campeões. Não.
mas ganham. E isso acontece porque tem uma gestão muito boa, que contrata bons jogadores jovens, potencializa esses jovens jogadores do Campeonato Paranaense, segue com uma continuidade, sempre marcando um modo de jogar bem estabelecido, bem construído. E eles dão sequências para os seus técnicos, assim como eu acredito que que deram muita sequência no Internacional. As trocas de técnicos muitas vezes foram porque o técnico pediu, como o traidor do Koudé, quando o técnico era ruim, porque quando tu não tem perspectiva com o técnico, não convém tu continuar com o técnico. De uma forma geral, a gente sempre teve boas coisas dentro do Inter, a gente sempre disputou títulos, sempre. Esse ano vai ser um ano de baixa que a gente não vai conseguir, infelizmente. Mas as viúvas do Koudé, elas reclamavam do Barcelos, né? Do outro presidente. Mas a gente chegou a conseguir disputar títulos importantes. E a construção disso é algo que demora para um clube, enfim, conseguir conquistar o seu título. Eu espero que chegue logo, né? Eu espero que ano que vem seja a nossa vez, que a gente continue utilizando os jovens, porque é importante a gente também dar a chance para os jovens. O Palácio está sendo potencializado pelo Diego Aguirre. O Yuri Alberto foi potencializado ainda mais, porque ele já havia sido potencializado pelo Abelão, mas ele ganhou muito mais ainda musculatura de aparecer, de aprimorar seu futebol com o Aguirre. O Bruno Mendes, 21 anos, está crescendo com o Aguirre. O Johnny, ele tem muitas inconstâncias, ele faz muita merda, infelizmente, mas ele também tem boas partidas com o Aguirre. O Dourado evoluiu com o Aguirre. Lindoso e Dourado também evoluíram com a Aguirre. Mas é que é aquela coisa, quando tu encontra uma herança maldita, demora as coisas para engrenar e vão existir muitas instabilidades. Infelizmente estão acontecendo. Eu acho que desde a maldita hora que veio essa maldita especulação do Aguirre ir para a seleção uruguaia, a gente teve muitos desníveis. Tanto dentro das partidas, nas definições, na hora da gente acabar com o jogo, em momentos de jogo onde tu tem que tocar a bola, fazer com que o adversário venha querer a bola e o adversário se desgaste. A gente acabava dando a bola para o adversário, em muitos momentos a gente errou também. E eu não coloco só a culpa no Diego Aguirre, mas os jogadores também têm a sua parcela de culpa, porque às vezes quando tu tá dentro de campo tu tem que raciocinar o que é melhor tu fazer. E tu não pode ser fominha. Muitas vezes dentro dos jogos, o Yuri, outros jogadores muito fominha, em vez de dar a bola pro companheiro melhor colocado, queriam fazer tudo sozinho. Eu não vou fazer terra arrasada dos jogadores do Inter, que são bons jogadores. Hoje a gente até pode ter um grupo com não tantas peças, mas a gente tem muitos bons jovens que podem crescer. É só a gente ver o que o Aguirre está fazendo agora com o Palácios, com o Bruno Mendes. Jovens que precisam de tempo para serem moldados. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Eu espero que a gente traga reforços pontuais, como reforços que eu já coloquei em rede social ou falando. Por exemplo, Nicão, Pavon, Toto Salvio do Boca Juniors, que o contrato está acabando, Mena do Racing, lateral esquerdo de seleção chilena, titular de seleção chilena, o meio-campista do Sport, muito bom jogador jovem, o Gustavo, Mikael. Eu acho que de 6 ou 7 contratações as coisas vão ficar melhor. Eu acho que o que tem que ser visto são reforços pontuais, na medida, obviamente, que a gente perdeu muitos jogadores, mas a gente tem que ser inteligente, trazer jogadores vencedores e jogadores inteligentes dentro de campo para que saibam fazer o que o jogo pede. Em cômputo geral,
Vamos ver o que vai acontecer no final do ano para fazer uma melhor avaliação do Aguirre. Mas